Tá, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. É um prazer a gente estar junto aqui nessa manhã e junto a gente poder estar compartilhando uma palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quantos de vocês trouxeram a Bíblia Sagrada? Abra ela no livro de Provérbios, capítulo 18. Provérbios, capítulo 18. Eu gostaria que você apertasse hoje o cinto. Tem cinto, pastor? Tem. A nossa cadeira da nossa igreja é diferente. Tem cinto de segurança. Você vai apertar hoje bem o cinto para você não sair dela. Porque a nossa mensagem do início ao fim será uma mensagem de confronto. Vai te confrontar do início ao fim. E todo confronto gera mudança. Mensagem que não te confronta não gera o quê? Não gera mudança. Mensagem que massageia o ego, você sai daqui achando que está tudo bem. E às vezes é importante a gente sair daqui dizendo assim, nossa, está tudo errado. Eu preciso mudar tudo. Amém, igreja? Porque às vezes um bom recomeço na sua vida é o que vai gerar mudanças para melhor. É o que vai fazer abrir portas. É o que vai fazer Deus ser com você. Então, às vezes, se você sair daqui assim com essa sensação que precisa mudar tudo, fique feliz. Quando você sai com essa sensação que não precisa mudar nada, desconfie. Amém, igreja? O tema da nossa mensagem já começa te provocando. Até quando vai ficar ofendido? Até quando? Uma pergunta. Até quando você vai ficar o quê? Provérbios, capítulo 18. É a nossa introdução. Provérbios, capítulo 18, versículo 19. Eu acho que você já deve ter ouvido esse texto. Ele começa dizendo assim: o irmão ofendido é resistente, mais, olha só, que uma fortaleza. Suas contendas são como o ferrolho de um castelo. Eu vou ler a tradução da NVI, está no telão. Diz assim: um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as contendas são como portas trancadas de uma cidadela. Versão transformadora está no telão. É mais difícil reconquistar um amigo ofendido do que uma cidade fortificada. E as discussões separam amigos como um portão trancado. Separam o amigo como se fosse um portão. Sabe aquela coisa como a criancinha quer sair para fora com outro amiguinho, mas o portão está o quê? Está trancado. Então olhe para mim. É um texto que está dizendo para nós a dificuldade de conquistar alguém que foi o quê? Ofendido. Como é difícil. Como é difícil. Agora vamos imaginar aqui na nossa cabeça também. Você já ofendeu alguém? Sim. Parece que é inevitável alguém não ofender alguém. Então vamos imaginar que nós podemos estar hoje vivendo a nossa produção. Pastor, ele me ofendeu, eu também já ofendi meu marido, eu já ofendi minha esposa, ela já me ofendeu. A gente vive talvez hoje numa situação como essa. Então vamos imaginar, se esse texto está dizendo para nós que as pessoas ofendidas são difíceis de conquistar, são inacessíveis, são resistentes, então imagina, o que pode estar roubando de nós? O que pode estar tirando de nós? Porque esse texto está falando de um irmão. Não está falando de alguém desconhecido, está falando irmão. Tem tradução que está chamando de amigo.
de uma pessoa íntima, de uma pessoa próxima. Não é uma pessoa que nós não conhecemos, que está nos ofendendo, mas alguém muito próximo. E como isso se torna o que, igreja? Difícil. Então pensa comigo, a pessoa ofendida, a ofensa, é algo muito sério. Por que eu quero que você entenda isso? Porque a pessoa ofendida, ela sai fora do seu propósito. Toda pessoa ofendida, ela sai fora do seu propósito. Para pensar aqui, irmãos. Quantas pessoas tinham um propósito no coração? Seja sincero. Quando você se casou, quando você se uniu com alguém, você tinha um propósito. Quando você abriu uma empresa, decidiu abrir o seu próprio negócio, você tinha um propósito. Quando você decidiu colocar no teu coração, eu vou trabalhar naquele lugar, esse é o meu sonho, eu não vejo a hora de entrar naquela empresa. Você prestou o concurso, você fez isso, você fez aquilo para estar lá naquele lugar. Mas alguém te ofendeu. E como isso ficou? Você está percebendo a seriedade de quando nós somos o quê? Ofendido. Quantos relacionamentos hoje, conjugais, poderiam estar melhor, mas não estão, sabe por quê? Porque a esposa está ofendida, o marido está ofendido, os filhos estão ofendidos, pais estão ofendidos com seus filhos. Quantos dos nossos relacionamentos hoje, a gente pergunta assim, por que o meu casamento está assim? Por que a minha esposa está assim? Por que o meu marido está assim? O irmão disse para mim, pastor, eu fiquei tão ofendido porque a minha esposa me rejeitou para a intimidade. Se te rejeitado, me ofendeu muito. Como isso me ofendeu? Aquilo que o meu marido falou, como isso me ofendeu? Então, para você ter ideia de quantos casamentos hoje estão ruins por causa da ofensa. Agora, um detalhe maior. A ofensa tira a nossa capacidade de fazer o bem. Eu nunca vi ninguém ofendido produzindo. Você já viu? Você já viu alguém ofendido numa empresa fazendo o melhor dele? Você já viu, irmãos? Você entra na empresa, não, vou vender nada, não estou nem aí. Se vender, vendeu, se não vendeu, não estou nem. É ou não é verdade? Eu nunca vi uma mulher ou uma esposa entregando o seu melhor ofendida. Eu nunca vi. Eu nunca vi, irmãos. Pessoa ofendida, ela não consegue mais entregar 100%. Sabe aquela coisa que você dedicava, fazia? Poxa, pastor, lá no meu trabalho aconteceu tantas coisas que me ofendeu, que me machucou, e hoje estou ofendido. Então você não consegue mais entregar 100. Talvez você não entrega nem porcentagem nenhuma mais. Talvez você está indo só. Eu vou lá porque o meu ganha-pão. Eu tenho que ir. Você está vendo a profundidade que a ofensa ela causa em nós? Nós somos pessoas da igreja que aprendemos a lidar com o diabo. Aprendemos ou não aprendemos? Como é que tira o diabo? Em nome de quem? Não é assim? Como é que tira a ofensa? Pergunta para o irmão do seu lado assim, provoca ele. É uma mensagem que vai provocar o seu o tempo todo. Falei, segura o cinto para você não sair correndo. Amém? Pergunta para o irmão assim, como é que você faz para tirar a ofensa? Né? Como é que você faz para tirar essa ofensa? Pastor, ele me ofendeu. Ela me ofendeu muito. Você está vendo que quando nós estamos lidando com isso, o quanto é difícil para nós? Que esse negócio entra no nosso coração, vai tirando o nosso propósito, vai tirando os nossos relacionamentos, nós paramos, nos tornamos pessoas inacessíveis. O último texto que eu li para você, da versão transformadora, que diz que é mais difícil reconquistar um amigo ofendido do que uma cidade, o quê? As discussões separam amigos, como se fosse um portão o quê? Trancado. Então hoje nós estamos perdendo propósito, nós estamos perdendo relacionamentos,
Não estamos relacionando mais com o ninho, porque eu não quero me machucar. Não é assim que dizemos? Porque eu não quero me ofender, já me ofenderam, eu não quero mais me relacionar com ninguém. E nós perdemos o melhor do ser humano, a capacidade de fazer o quê? Veja o estado que muitas vezes nós estamos por não saber lidar com isso. Agora, pasme, deixa eu falar uma coisa para você aqui, para você poder também entender. Primeira coisa que nós precisamos aprender a lidar aqui hoje, porque esse texto está dizendo que uma cidade fortificada é mais fácil do que o irmão ofendido. Então pense comigo, se você é uma mulher, se você é um homem que hoje aqui está ofendido, se você é um marido ofendido, se você é uma esposa ofendida, se você é um funcionário que está o quê? Ofendido, se você é um patrão que está ofendido. Até um pastor fica ofendido. Está na Bíblia, no livro de Zacarias, sabe o que fala? Fere o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Um pastor pode estar ferido. Um pastor pode estar machucado. Imagina quantos pastores não estão feridos, quantas pastoras não estão. Esse texto de Zacarias, ele é tão interessante que na versão da Bíblia King James, quando fala de alguém que está ferido, machucado, não consegue produzir. Foi o que Jesus disse. Lembra quando Jesus falou até para Simão? Jesus estava próximo para ser crucificado. Ele diz assim: ó, ferirão as ovelhas, ou ferirá o pastor e as ovelhas o quê? Vão se dispersar. E Pedro falou: não, Senhor, eu vou estar com você até o fim. Ele falou: antes que o galo cante, você me negará, filho. Você não vai conseguir. O que Zacarias profetizou lá atrás, Jesus volta a replicar que um pastor ferido também não consegue produzir absolutamente. Um obreiro ferido também não consegue produzir. Você está vendo a noção disso? O quanto isso pode estar nos afetando, eu e você, a nossa igreja pode estar sendo afetada porque nós não sabemos lidar com isso. Aprendemos a lidar com demônios, falar com demônios, mandar demônios embora, aprendemos a fazer oração para pedir coisas para Deus, mas não aprendemos a lidar com o sentimento chamado ofensa. Então a primeira coisa que você vai precisar entender, eu quero que você aprenda isso. Todos nós temos dificuldades para lidar com a ofensa, porque nós temos as nossas próprias hipocrisias. Quer ver só algumas das nossas hipocrisias? Sim ou não? Olha para o irmão do seu lado, pergunta, ele está preparado? Está preparado? Então vamos lá. A primeira hipocrisia nossa, porque nós temos dificuldade, é eu posso e você não. Como assim, pastor, eu posso e você não? Quando nós somos o alvo, por exemplo, de uma piada, de um comentário, nós somos sensíveis, nos sentimos desrespeitados e exigimos o que das pessoas? Desculpa. Eu esperava que o irmão viesse pedir desculpa para mim. Mas quando nós somos autores, quando é nós que fazemos, quando é nós, o que nós falamos? Nós falamos assim, para a pessoa não levar a sério. A gente fala assim, eu estava brincando. Não precisa levar a sério. Eu estava brincando, não falei nada demais. Está vendo onde está a nossa hipocrisia? Se fomos nós fomos desrespeitados, nós exigimos o quê? Desculpa, nós queremos. Mas quando somos nós que fazemos, como nós agimos, igreja? Nós dizemos que não foi nada sério. Não foi nada sério. Outra hipocrisia nossa a respeito do perdão. Esperamos que as pessoas peçam perdão para nós com sinceridade, que se arrependa profundamente e que não faça isso mais e que isso sirva de lição. Mas e quando é nós? Quando é nós que cometemos o erro, nós não conseguimos pedir perdão. Ou somos seletivos para pedir perdão. Nós somos assim. Vou pedir perdão por isso.
eu não vou pedir perdão. Não estamos sendo seletivos. Mas quando acontece com a gente quer que as pessoas peçam perdão. Outra hipocrisia nossa que a gente faz sem perceber. A gente tem dificuldade de lidar com a dor alheia. A gente tem dificuldade ou desqualifica a dor o quê? Alheia. Por exemplo, quando é nós. Quando nós somos ofendidos, a nossa dor é legítima e inquestionável. Quando nós somos ofendidos, a nossa dor, o que nós estamos passando é legítimo e inquestionável. Eu tenho o direito de estar assim, eu tenho o direito de sentir o que eu estou. É assim ou não é? Nós temos direito. A nossa dor é legítima. Mas quando somos nós que machucamos alguém, né? Já viu essa frase? Você está exagerando. Não é para tanto. Você está. Nós desqualificamos o que a outra pessoa está sentindo. Não é assim que muitas vezes nós fazemos sem perceber? Você está vendo que nós erramos aqui, nós ainda não sabemos lidar com a ofensa. Nós cobramos, queremos que as outras pessoas entreguem para nós o que nós não estamos, o que a igreja? Não estamos entregando. Nós gostaríamos que as pessoas que quando falhasse conosco, viesse logo se desculpar. Viesse logo pedir perdão. Mas e quando somos nós? Quanto tempo você demora para pedir perdão ou desculpa? Pergunta aí para o irmão, provoca ele. Hoje o culto é provocativo. Pergunta aí para o irmão do seu lado. Quanto tempo você demora para pedir perdão ou desculpa? Hã? Quanto tempo? Quanto tempo nasce? É rápido? Ou demora? Pastor, eu nem lembro a última vez que eu pedi o quê? Quanto tempo? Você consegue entender isso, igreja? Consegue entender o quanto isso acontece dentro da nossa vida? Primeiramente, é essa coisa da qual nós colocamos, e sem perceber a gente faz isso. Parece que conosco tem que ser sempre diferente. Nós cobramos, exigimos, queremos algumas coisas das pessoas da qual nós não estamos dispostos a entregar. Então, a primeira coisa que você precisa entender aqui sobre ofensa e sobre ofendido é isso. Que nós não podemos ter nenhum tipo de hipocrisia. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Essa hipocrisia revela no fundo, irmãos, que nós temos dificuldade de lidar com essa fase nossa da fabilidade. Que nós falhamos. Nós falhamos. Por que eu ofendi? Porque eu falhei. Por que você ofendeu? Porque você falhou. Eu falho, você falha, minha esposa falha, o seu filho falha, a sua mãe também ela falha. Então nós precisamos primeiro aprender a lidar com isso, com as nossas fabilidades, com as nossas falhas. Amém, igreja? Outro ponto que eu quero que você observe, está aqui no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4 fala do primeiro homem ofendido. O primeiro homem ofendido na Bíblia foi Caim. Caim matou quem? Abel. Ele mata o próprio irmão. Preste muita atenção nisso aqui, ó. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 5. Eu estou lendo a tradução da Bíblia Viva, está no telão. Mas não de Caim, nem da sua oferta. E Caim ficou enfurecido, e o seu rosto mostrava o que, igreja? Ódio. E o Senhor perguntou a Caim: por que você está furioso? Por que o seu rosto mostra ódio? Se você fizer o que é certo, não será aceito. Mas se agir
mal, se agir mal e não obedecer, saiba que o pecado está à sua espera, está esperando, está à sua porta. Ele deseja destruí-lo, mas, eu gosto dessa tradução porque diz assim, ó, mas está nas suas mãos o poder de dominá-lo. Está nas suas, está aqui. Bom, é uma história conhecida que a oferta de Caim, ela é rejeitada. A rejeição. E a rejeição, ela ofende. Ofende ou não ofende? Quem já foi rejeitado sabe o que eu estou falando. Quantas pessoas que eu já vi dentro da igreja, né? Você gostar de alguém e alguém não gostar de você. Já vi gente trocar de igreja, sabe? Por que você saiu da igreja, fulano? Ah, pastor, não queria falar, mas eu gostava da fulana. E ver a fulana com outro. Me senti rejeitado, ofendido e saiu. Quantas pessoas se sentem assim? Rejeitado, rejeitado. E o Caim fica ofendido. Ele fica com tanto que o texto está dizendo assim, o rosto dele transparecia o ódio, a raiva. Sabe aquela coisa, ele começa a olhar contra o seu próprio irmão. Por que Abel fez isso? Mas Abel oferece o melhor. Abel oferece as primícias. O Abel está disposto a agradar a quem? A Deus. Só isso, mais nada. Não tem a ver com competição com o irmão. Não tem a ver com o que o irmão está produzindo, porque os dois até não produzem a mesma coisa. Um é agricultor e um é pastor, o quê, irmãos? É diferente. Nós não produzimos a mesma coisa. Não temos que ter rivalidade. Eu não sou seu concorrente, mas aqui começa o caminho da ofensa. E aí a gente começa a descobrir um caminho muito perverso. Um irmão ofendido decide matar o outro irmão. Será que alguém tinha coragem de fazer isso? Mas quantos casos que a gente já viu, irmãos? Quantos casos que a gente já viu alguém ofendido matar a outra pessoa? Isso aqui que nós estamos vendo, essa reprodução aqui, a gente já viu centenas e milhares de vezes, ouvimos, já presenciamos pessoas perto de nós matar a outra pessoa. Preferimos matar alguém do que matar o que está no nosso coração. O sentimento da ofensa. Nós preferimos fazer isso. Pastor, jamais, jamais, jamais eu faria isso. Jamais, é verdade. Esse aqui está um outro sintoma. Tem gente que não tem coragem de matar, mas tem gente que não tem coragem de fazer nada. E o não fazer nada é um sinal claro, claro, de que você está o quê? Ofendido. Não é assim? Ó, eu não vou fazer hora extra não. Mas você fazia, você ajudava, você queria. Não vou fazer. Mas por que você não está fazendo? Porque você está Então, o não fazer nada, quando eu decido não fazer nada, porque a Bíblia fala, aquele que sabe fazer o bem, Gálatas, aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse tal cometeu o que, igreja? O pecado. Então, se eu sei fazer o bem, mas eu estou sonegando, eu sonego o bem, isso é prova clara que eu estou ofendido com alguma coisa. Está vendo que a gente não percebe como a nossa vida vai descarrilhando? O diabo o diabo só precisou jogar uma ofensa no teu coração. Só uma ofensa no teu coração e descarrilhou toda a tua vida, descarrilhou todo o teu ministério, descarrilhou todo o seu casamento, descarrilhou a sua vida profissional. Você não era um funcionário desse tipo. Por que você está sendo um funcionário desse tipo? Você não era. Por que você está agindo assim? Que você ficou ofendido. Em algum momento você foi rejeitado, em algum momento as suas expectativas não foram correspondidas. E isso acontece muito com a gente, irmãos, isso acontece muito. Deixa eu te ajudar aqui, porque eu já passei por muitas coisas lidando com pessoas. Existem as nossas necessidades.
Diga comigo, existem as nossas. As nossas não é a de Deus, é as nossas. Nós, como homens, nós temos necessidade de ser reconhecido, temos ou não temos? Nós temos necessidade de atenção, nós temos necessidade de ser ouvido, nós temos necessidade de ser honrado, nós temos necessidade de ser elogiado, aplaudido, nós temos essa necessidade. Essa necessidade é minha, é sua, mas não é do outro. Não é do seu patrão, não é de Deus, não é do seu marido, não é da sua esposa. E aí a pessoa fala assim, todo mundo me aplaude, pastor, menos a minha esposa. Todo mundo me incentiva, menos a minha mãe, menos o meu pai. Né? Todo mundo me apoia, a minha família não. É só a sua necessidade. Está vendo que é um caminho de maturidade muito difícil de trilhar? Porque é só a sua necessidade de reconhecimento, é a sua necessidade de aplauso, é a sua necessidade de atenção. Todo mundo tem que olhar para mim, todo mundo tem que me ver, eu vou fazer tal coisa. E aí, quando essa necessidade não é correspondida, nós ficamos como? Ofendidos. E nós não entendemos que era só uma necessidade de quem? Era a necessidade do Sérgio ser aplaudido, era a necessidade do Sérgio ser honrado, era a necessidade do Sérgio ser visto, era a necessidade do Sérgio. Mas não era a necessidade de Deus. Não era a prioridade de quem? De Deus. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Está dando para você entender? E aí a gente vai ficando ofendido, machucado. A nossa produção é essa, não conseguimos mais fazer o bem, perdemos o nosso propósito, perdemos os nossos relacionamentos. E a gente vai ficando tão destruído. E dentro da igreja. Não é fora, é dentro. E aí começa a machucar, a gente começa a se perguntar. Só que Deus fala uma coisa aqui que me chamou muita atenção. Deus fala para Caim, está dizendo assim, filho, vem cá. O domínio está nas suas mãos. Mas está nas suas mãos o poder de domínio. Diga por irmão assim, está nas suas mãos o poder de domínio. O Senhor está dizendo que eu tenho poder? Tem. Você pode ficar o resto da vida ofendido, sem propósito, sem relacionamento, não fazendo bem para... Está tudo certo. É a sua escolha. É a sua Mas você tem poder de vencer isso. Quando alguém te ofender, porque vai. Ah, pastor, vai. Vão dizer, vão falar, vão agir contra você, vão fazer coisas pelas suas costas. Vai acontecer um monte de coisa, irmão. Um monte de coisa ainda. Ai, pastor, está amarrado. Não está amarrado, não. Agora eu amadureci. Eu aprendi a domínio. Como tem esse domínio? Porque eu não consigo. Eu fico com raiva, eu fico com ódio, eu penso igual Caim, quero matar o irmão. Puder arrancar ele da minha vida. Se eu puder fazer isso com meu marido, quando ele faz isso comigo, pastor, ele me humilhou, ele falou tal coisa que eu não pensava. Meu marido falar isso aqui, pra quê? Humilhou, fiquei com vergonha. Minha esposa falou isso pra mim. Meu filho, desrespeitou na frente de um monte de gente. Meu patrão falou isso perto dos meus amigos, do meu trabalho lá. Pode ter falado isso para mim. Então vamos lá. Eu gostaria que você anotasse essas 4 coisas que eu vou falar para você, porque essas coisas vão fazer todo sentido daqui para frente na nossa vida. E essa guerra, ela é infindável. Amém, igreja? A guerra contra a ofensa, ela é o quê? Infindável. Ela não tem fim. Ou a gente aprende a lidar com isso, ou a nossa vida se destrói. Ou a gente se torna forte, aprende a dominar isso, ou a gente se desaba. Então, vou falar 3 coisas importantes aqui que gostaria que você anotasse.
A primeira está no livro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Novo Testamento, passou Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, as duas cartas que Paulo escreve a Timóteo, aí cai Tito. Capítulo 2. Diz assim, ó. Versículo 11. O texto diz assim, ó. Versículo 11. Tito 2:11 diz assim, ó. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos. Aí ela diz assim, ó. Ela nos ensina. Essa minha tradução diz renunciar. 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 A impiedade. As paixões mundanas. E a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente. Então, olhe para mim, preste atenção. A primeira coisa importante é a renúncia. Porque se a graça de Deus ela está sobre nós, ela nos ensina o quê? A renunciar sentimentos. Ele está falando de sentimentos mundanos, que isso é um sentimento mundano. O ódio, a raiva. Então, quando Deus está falando para Caim, Caim, você pode ter domínio sobre isso. Você pode dominar. Ao invés de você ser tomado por esse ódio, você renuncia a esse ódio. Então, a primeira coisa é se você está disposto a renunciar ou se você quer continuar com isso. É uma decisão aqui. O caminho da libertação é uma decisão. A graça, ela me ensina, ela me ajuda a lidar com esses padrões que são colocados dentro de mim, que esse tipo de sentimento. Então, o que eu faço com isso? Eu começo a renunciar. Não vou ficar com ódio dele, não. Passou, mas só de eu passar perto dela, eu já fico com raiva. Então, renuncie. Passa 300 vezes perto dela, mais ainda. Em vez de você cortar caminho, evitar, sabe quando você fica evitando a pessoa? Já viu isso? Quem já viu isso? Isso acontece até dentro de casa, diga Deus me livre. Oh, meu marido está aqui na sala, eu vou ficar no quarto. Ele vai para o quarto, eu vou para a sala. Diga Deus me livre. Não é assim? Se a casa tiver 2 andares, então está dentro d'água. Né? Se a casa tiver sobrado, então está dentro d'água. Ele vai ficar aqui embaixo, eu vou ficar lá em cima. Se ele subiu, eu desço. Se ele desceu, eu subo. Né? Parece aquela guerra de cão e gato. Onde ele está, eu não quero estar. Não, eu preciso renunciar. E a única forma de renunciar, muitas vezes, é isso. É confrontando, é indo ali. Peraí, eu vou renunciar a esse ódio. Eu não vou deixar o meu casamento se deformar, a minha vida se deformar por causa da ofensa. Eu decidi perdoar. Eu decidi renunciar tudo que eu estou sentindo, todo tipo de impiedade, as paixões mundanas. Eu decidi viver de maneira sensata, justa, piedosa. Eu decidi isso. É isso que eu vou ver, independente da produção dele ou não. Eu não consigo controlar os outros, só consigo controlar a minha vida. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Então, a primeira coisa importante é se você está disposto a renunciar ao que você está sentindo. Está disposto? Pastor, eu estou disposto a renunciar. Segunda coisa importante, 1 Pedro capítulo 4. Só caminha mais um pouquinho para frente. Nós estamos em Timóteo, passou Hebreus, Tiago, aí vem 1 Pedro, capítulo 4. 4. Primeira Pedro, capítulo 4.
Diz assim o texto, ó. Olha o texto diz. Acima de tudo, algumas traduções diz sobreponha. 4, versículo 8. Versículo 8. 4, versículo 8. Acima de tudo, ame-se sinceramente, pois o amor cobre multidão do quê? O amor cobre o quê? Então olhe para mim, preste atenção nisso aqui, ó. Olha só. A Bíblia está dizendo assim, ó, coloque o amor primeiro. Não, mas eu quero colocar a minha raiva, eu quero colocar o meu ódio, eu quero colocar a minha razão, eu quero colocar o tá certo. Então o amor foi lá para baixo. E quando o amor está em última posição na sua vida, é difícil você produzir qualquer coisa boa. O que ele está dizendo para nós é sobre aonde eu coloco o amor. Eu coloco, antes de tudo, eu coloco o amor. Porque o amor me dá a condição de perdoar os pecados. Não foi o que Jesus disse? Se teu irmão pecar contra ti, o que você faz? O que você faz? Eu coloco o amor acima de tudo. Se teu marido pecar contra ti, o que você faz? Coloca o teu amor acima de. Se o teu patrão pecar contra ti, porque o teu patrão pode pecar, teu patrão pode falar coisas injustas contra você, pode ou não pode? Você está ali dando a vida, você está ali fazendo, né? Você entra ali e fala, eu trabalho sério. É verdade. Mas nem sempre todo trabalho sério pode ser reconhecido, pode ser visto. E aí, você precisa colocar o amor. Talvez você está indo trabalhar quase para ser mandado embora. E Deus está mandando para te dizer aqui hoje, ó, coloca o amor o quê? Você vai ser mandado embora. Que isso, pastor? Vai perder teu emprego. Uma altura dessa. Pastor, mas eu estou desanimado, estou chateado, eu estou tão isso. Você tem domínio. Você tem domínio sobre isso. Você tem domínio. Esse texto está dizendo para nós, olha, acima de tudo, amem-se sinceramente, pois o amor cobre multidão do quê? De pecado. É assim que a gente vence. Por isso que eu disse para você, você pode ficar ofendido a vida inteira? Pode. Pode ficar magoada, chateada com todo mundo? Pode. Pode não fazer nada, ou pode ser um homicida? Pode, é você que vai decidir. Mas, pastor, eu quero essa mudança. Então coloque o amor acima de tudo. Coloque o amor. Terceira coisa, Salmo 147, versículo 3. Salmo 147. Volta para trás, Antigo Testamento. Salmo 147. Diz assim, ó, versículo 3. Ele cura os de coração partido, e enfaixa as suas feridas. Ele cura. Então, eu digo para você aqui hoje que está ofendida, que está machucada, busque e permita que Deus te cure. Permita. Tem coisas que é só Deus que pode te curar. Tem coisas que é só Deus que pode te consolar. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Ele está dizendo assim, ó, onde tem a ferida, ele tem a capacidade de enfaixar. Essa ferida está aberta há tantos anos. Ó, essa ferida aí está inflamada há tantos anos, atrapalhando a tua vida, atrapalhando o teu casamento. Pastor, quando ele me traiu, eu até perdoei, a gente até está junto, mas nunca mais foi a mesma coisa, é porque a ferida está aberta. Permita hoje aqui Deus atar a sua vida, atar o seu casamento. Quando essa ferida continua aberta, ela continua infeccionada. Qualquer coisinha que bate ali já dói. Você já se transforma, você já se revela. Aí, às vezes, o marido pensa, ou até a esposa pensa, mas parece que ele não perdoou. Parece que ela não perdoou. Sabe por quê? Porque você precisa buscar isso. Você precisa colocar o Jeová Rafá na sua vida. Essa palavra hebraica, Rafá,
significa cura, significa sarar, significa restaurar. E Deus, ele tem esse poder. Eu não sei o tamanho dessa ferida. Eu não sei o tamanho do teu machucado. Eu não sei o quanto dói. Como eu disse, você pode ter direito, pode ser legítima a tua dor, mas Deus está dizendo que é pôr um fim nessa dor, te curando. Amém, igreja? Você consegue dizer isso para o irmão que está ao seu lado? Deus quer pôr um fim na sua dor. Deus quer, diga para o irmão, Deus quer enfaixar as suas feridas. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. E eu fecho a mensagem, Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Versículo 3 até o 5. Versão King James, está no telão. Tendo cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. E caso venha se arrepender, faz o que, igreja? Perdoa. Se contra ti pecar quantas vezes? 7 vezes, no dia só. Esse cara quer arrumar confusão mesmo, né? Né? 7 vezes no dia? Senhor, é que essa pessoa quer arrumar confusão, mas pode acontecer? Pode. Ele pecou 7 vezes no dia. E arrependendo do que fez, o texto está dizendo o quê? Perdoa. E aí eu gosto desse final que diz assim, ó. Diante disso, pediram os apóstolos que aumente a nossa. Quando Jesus falou isso aqui, irmãos, olhe para mim. Imagina alguém falhar com você 7 vezes no dia. Não é coisa de perder a cabeça, não? É, sincero. 7 vezes no dia. Tudo bem, um dia, depois no outro, depois na outra semana. Tudo bem pisar na bola, mas no mesmo dia, Jesus fala de uma situação improvável, né? É provável que alguém venha. 7 vezes eu pisar no pé do Carlos. Ô, Carlos, desculpa. Posso dar uma segurada aí? Não dá, não, cara. Você tá vendo meu pé, não, é? Não é? Uma situação improvável. Mas ela é real. Ela acontece. E aí os discípulos, quando ouvem isso, eles notam uma coisa neles. Eu não tenho fé para isso. Você tem fé para isso? Porque ele está dizendo para Jesus assim, ó, aumenta. Você tem fé para isso? Pergunta para o irmão do seu lado, você tem fé para perdoar? Porque às vezes se trata sobre fé. A gente perde fé para conquistar, para ter as coisas, mas e fé para perdoar? Porque esse texto não fala de conquista, fala de irmão que machucou outro irmão, que o irmão 7 vezes no dia pisou na bola. É ou não é verdade? É um texto que está dizendo para nós, com toda a clareza, é sobre o irmão pecou, o irmão falhou, 7 vezes, tenha dó. Mas eu preciso ter fé para isso. E os discípulos na hora olharam um para o outro assim, 7 vezes no dia o cara vinha. Porque imagina o colégio apostólico, só homem, irmão, só homem. Imagina a dificuldade de lidar com os impulsos de cada um, a natureza de cada um, a incapacidade de cada um, a raiva de cada um no dia. Tem que ter fé. Então existem coisas que nós só vamos conseguir se crescermos na fé. Amém? Não tem como. Como é que você vai perdoar? Como é que você vai conseguir fazer isso se você não tiver o quê? Você tem fé para isso? Essa é a questão. Por isso que a gente, às vezes, vamos ficar ofendidos, vamos ficar lá magoados, vamos perder o nosso propósito, vamos perder o nosso relacionamento, vamos perder a nossa capacidade de fazer o bem, porque nós estamos ofendidos. E talvez hoje, o que você precisa é isso. Você tem poder. Esse ódio, essa raiva, eu não sei o que aconteceu essa semana, eu não sei o que houve no seu trabalho,
Eu não sei o que fizeram, ou o que estão fazendo, ou coisas que te magoam, que te ferem, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa que Deus está mandando falar aqui nessa manhã, dizer para nós aqui que nós temos poder, que nós temos domínio, que essa ofensa, ela não vai mais permanecer na nossa vida, que ela não vai mais descarrilhar a nossa casa, o nosso casamento, a nossa vida espiritual. Porque o diabo consegue parar você de que forma? Te ofendendo. Pode colocar um sexo oposto, você não cai. Você é uma pessoa fiel, você não mexe nada de que ninguém. Mas nessa área você não aprendeu ainda. Então você precisa aprender isso aqui. E é uma área que todos nós, amém, igreja? Eu disse um pastor ferido, ele não consegue também. Ele não consegue. Então todos nós aqui estamos sujeitos. Todos nós nessa área podemos estar muito vulneráveis, muito fracos. E hoje é o dia de nós nos tornarmos fortes nessa área. Que a ofensa não terá mais domínio na nossa vida. Amém, igreja? Pode aplaudir a Jesus bem forte. Vamos nos colocar de pé. Vamos falar com Deus. Vamos pedir para Deus um novo coração. Pede para Deus, Senhor, esse coração que eu estou aqui, ó, está machucado demais. Eu preciso de um novo coração. Deus, Ele te dá um novo coração. Te dá. É só